Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Os irmãos do Departamento de Missões pedem para avisar também que no próximo domingo, o grande dia da nossa conferência, as senhoras aqui da igreja, as nossas irmãs, estarão fazendo um almoço e você pode então adquirir o seu ingresso a um custo bem baixo de R$12 para poder ficar tranquilo aqui durante a nossa conferência. Vai ser, como sempre, o que as nossas irmãs fazem, com muito amor, com muito carinho, é sempre muito apreciado por todos nós. Vai ser estrogonofe de carne, arroz branco, salada tropical e batata palha. Então, você já pode, desde já, adquirir o seu ingresso com as nossas irmãs que estarão aí à saída do nosso culto. Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 18. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, os seguiram. Até aqui, curva sua cabeça mais uma vez. Deus, nós nos entregamos ao Senhor. Nos entregamos à influência do Teu Espírito Santo e da Tua Palavra. E clamamos, Senhor, pela Tua misericórdia, que o Senhor venha falar conosco. É somente o Senhor, é somente o poder do Senhor que pode alcançar o mais profundo do coração humano. Nada nem ninguém pode ir tão profundamente às profundezas do nosso ser quanto a Tua Palavra na ação do Teu Espírito Santo. É isso que nós queremos pedir. Nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus, na expectativa de que a presença do Senhor faça grandes e extraordinárias coisas nas nossas vidas. Por isso é que nós te pedimos e clamamos em nome de Jesus. Pedimos também que o Senhor nos livre de toda perturbação, de toda inquietação, da frieza espiritual, do ouvido tapado, dos olhos cegos. Que o Senhor possa abrir os olhos do nosso coração, abrir os nossos ouvidos espirituais para recebermos a Tua Palavra e assim sermos transformados da forma como o Senhor espera e da forma como o Senhor deseja. É o que te clamamos em nome do Senhor Jesus. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus, ele é bem emblemático porque ele narra o início do ministério de Jesus. Jesus vive 33 anos, começa o seu ministério por volta dos 30, e a gente chega a essa conclusão a partir dos evangelhos, que diz que ele começou quando ele tinha 30 anos, e estimamos que ele morreu aos 33 porque ele participou apenas de 3 Páscoas. Então, começa aos 30 anos, tem apenas 3 anos de ministério, e nesses 3 anos, apenas 3 anos, ele precisa deixar estabelecidas as bases do que seria
o que nós temos ainda hoje, depois de 2000 anos, o cristianismo. Eu tenho aqui na igreja empresários, irmãos, CEOs de empresas, pós-graduados em MBA, vários irmãos que conhecem essa realidade administrativa, que trabalham com recursos humanos e conseguem imaginar o desafio que é, em 3 anos, montar uma equipe para que a obra de Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus, através desses homens, não sofra nenhum percurso, nenhuma descontinuidade, mas que o propósito de Deus siga através da vida dessas pessoas. É uma tarefa hércula, é uma tarefa das mais difíceis, mas ela nos revela algumas coisas muito interessantes. Primeiro, as pessoas que Jesus escolheu. Há muitos anos atrás eu recebi e circulava pela internet, numa forma de brincadeira, até mesmo de uma certa graciosidade, né? Tinha uma alegria no fundo daquela veiculação daquela mensagem, é que Jesus mandou para um grupo de recursos humanos o nome dos discípulos, para que esses recursos humanos avaliasse cada um dos discípulos e dissesse qual dos discípulos era o mais provável, que poderia dar mais certo, no qual Jesus poderia investir mais. Eu acredito que muitos já viram essa história, né? Então, manda-se para o grupo de recursos humanos, numa linguagem moderna, eles começam a fazer uma avaliação. Olha, esse Pedro é um sujeito ignorante, bruto, muito intempestivo, então cuidado com Pedro. Os outros 2 aí, filhos de Zebedeu, eles são muito nervosos e perdem a paciência por pouco, porque queriam tacar fogo lá na cidade de Samaria e queimar os samaritanos. E um por um vai fazendo uma avaliação das características, da personalidade, do comportamento de cada um dos discípulos e termina recomendando o seguinte: tem no seu grupo de discipulado um sujeito que nós altamente o recomendamos, que é Judas Iscariotes. Ele é ambicioso, ele é um negociante habilidoso, então se tem alguém que você deva investir Jesus nos seus negócios, que seja em Judas Iscariotes. Por que Deus prega essas peças em nós? E nem sempre escolhe aquilo que aparentemente nós reputamos como sendo o mais brilhante, o mais extraordinário. Numa empreitada de 3 anos, humanamente falando, Pedro certamente seria uma das últimas opções. Pescador, ignorante, farto material dos evangelhos, que nos apontam com uma certeza de quase 100% que Pedro não sabia ler e nem escrever. Ele não era da casta dos levitas, ele não era da casta sacerdotal, mas era um homem comum do povo, era um galileu que vivia na periferia da periferia. E é exatamente esse Pedro, esse homem tosco, esse homem afoito, que Jesus encontra nele o líder do grupo do discipulado. Será que o que recomenda pessoas para a liderança e para o discipulado de Jesus, então, é a ignorância, a incompetência, a incapacidade? Se o que não recomenda não são habilidades, perspicácia, a inteligência, a esperteza, será o que recomenda então é a ignorância, a brutalidade? Afinal de contas, o que é que recomenda? Eu fiquei pensando nessas coisas e chegando a algumas conclusões. As grandes coisas que Deus sempre realizou ao longo da história humana
Deus sempre as realizou através de pessoas. Em cada momento da história, Deus teve ou um homem ou uma mulher que foi um instrumento poderoso, extraordinário nas mãos de Deus. E essa pessoa, como qualquer outra pessoa humana, às vezes até destituída de grandes habilidades, mas foi tremendamente usada por Deus no seu tempo e na sua época. O que é que faz a diferença, então? O que faz a diferença é a proporção da entrega, da rendição e da permissão de Deus atuar na vida de uma pessoa, de um ser humano. Um dos homens que marcou o seu tempo de uma forma extraordinária. Os Estados Unidos viviam todas as mazelas do mundo industrial, indústrias sendo implantadas, a vida urbana começando, as cidades crescendo, a todas essas mazelas de uma vida urbana iniciando, como era a grande Chicago naqueles dias, muitos cassinos, muitas bebedeiras, muita perdição, muito desemprego, muita prostituição, muito êxodo rural, muita favela, muita baderna. Tudo isso pululava naquela nação, era uma sociedade quase que completamente corrompida. E naquela Chicago, um dia, um jovem, como muitos jovens estão aqui nessa noite, ele foi num culto, prestar o seu culto a Deus, e ele ouviu a pregação, e o pregador dizia naquela noite: o mundo está por ver o que Deus pode fazer através da vida de um homem que se entrega completamente nas suas mãos. O mundo está por ver o que é que Deus pode fazer através da vida de uma pessoa que se entrega completamente nas suas mãos. Aquele jovem ouviu aquela mensagem, voltou para casa, trancou-se no quarto, dobrou os joelhos e disse: Deus, se o mundo está por ver, o mundo vai ver, porque eu quero ser esse homem que se entrega completamente nas tuas mãos. Esse homem é o grande, talvez um dos maiores evangelistas de todos os tempos, é Moody. E diz que era pouco letrado, não dominava a língua inglesa, a sua língua materna, tão bem quanto muitos outros do seu tempo e da sua época, mas pregou nas grandes universidades do mundo, e agnósticos, ateus, ouviram a palavra de Deus e se converteram através da sua pregação. O inglês era tosco, era rude, mas a alma pegava fogo e a alma incendiava por amor a Deus e numa fé e numa convicção inabalável. Todas as coisas que Deus fez na terra, Deus fez através de pessoas. Todas as grandes realizações que Deus fez em todos os tempos, em cada tempo, em cada época, Deus usou homens, Deus usou mulheres, e a única diferença, o ponto, vamos dizer assim, marcante da vida desses homens, dessas mulheres, não era a sua perspicácia, não era a sua inteligência, não era a sua capacidade, não eram as suas capacitações, mas principalmente o coração, a forma, a maneira como eles se renderam a Deus, como se entregaram a Deus, como creram que Deus podia fazer grandes coisas, que Deus tinha grandes coisas para poder fazer. E nessa rendição, nessa entrega, Deus fez coisas extraordinárias. Assim é Pedro, um simples pescador, mas que se entrega de verdade, que se rende completamente de coração ao Senhor Jesus, que paga um preço muito claro e visível pelo discipulado.
Ninguém que se dispõe a seguir Jesus pense que vai ser uma coisa fácil. Ninguém que resolva seguir Jesus, servir Jesus, andar no caminho de Jesus, não se iluda. Seguir Jesus, servir Jesus, andar no caminho de Jesus é o projeto mais extraordinário, mais fascinante que pode ocupar a vida de um ser humano. Mas tem um preço de renúncia. E esse preço do discipulado muitas vezes é visto nesses verbos que nós encontramos aqui nesse texto: abandonar, seguir e fazer. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu aqueles dois irmãos que não eram desocupados, que estavam trabalhando, que lançavam as suas redes ao mar, porque eram pescadores de ofício, e Jesus, vendo-os, disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as suas redes e o seguiram. Seguir Jesus implica em deixar. Seguir Jesus implica em abandonar. Seguir Jesus implica em renunciar. Renunciar valores e prazeres que às vezes não são caros. Renunciar um estilo de vida. Renunciar um projeto de vida, que é um projeto de vida que não se enquadra no projeto de Deus, que não se enquadra no plano de Deus. Não tem como seguir Jesus e seguir o nosso próprio coração. Não tem como seguir Jesus e viver uma vida entregue ao pecado. Não tem como seguir Jesus e viver uma vida flertando com o mundo, com os prazeres do mundo, com as coisas do mundo. É uma doce ilusão que muitas vezes nós tentamos usar para acalentar as nossas consciências, para ver se a gente consegue dormir em paz. Mas não existe essa possibilidade. Jesus deixou isso muito claro: ou você o segue ou não o segue, ou nós o seguimos ou não o seguimos, ou nós nos entregamos ou não. Seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, é a coisa mais extraordinária, mas implica sempre e todos os dias, todas as horas, todos os minutos, em renunciar desejos, vontades, amizades, estilo de vida, companheiros caros e queridos. Às vezes a gente tem que cortar na carne, com muita dor, algumas coisas caras e preciosas, se nós quisermos seguir Jesus. Pedro é um homem que tem um projeto de vida definido. Pedro é um homem que tem uma vida religiosa. Pedro não é um qualquer que está à espera do primeiro bonde para eu pular dentro. Pedro tem uma família. Pedro tem uma estrutura de vida. Pedro tem planos para as suas vidas. É um pequeno, talvez um microempresário, como a Bíblia mostra, mas que não titubeia ao ouvir a voz do Senhor Jesus: vem e segue-me. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Eu te pergunto nessa noite, em nome do Senhor Jesus, o que está te prendendo? Que rede que te prende? Ou melhor, que rede que você tem que abandonar para poder seguir Jesus? Conceitos, valores, ideias, amizades, prazeres, que é?
deixando imediatamente o seguiram. Repito, não tem como seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, se nós não fizermos rupturas. Seguir Jesus implica numa mudança de vida. Seguir Jesus implica numa transição. Sua vida mudou, virou de ponta cabeça. E aí, Pedro, o que você está fazendo? Não, agora eu estou seguindo Jesus. Eu estou seguindo o Filho de Deus. Eu estou fazendo a melhor coisa da vida que uma pessoa pode fazer. Eu sigo Jesus, eu ando com Jesus, eu sirvo Jesus, eu estou com Jesus. E andando um pouquinho mais adiante, viu outros dois irmãos, que eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que também eram pescadores, que estavam na companhia do Pai, que tinham as suas redes, estavam ocupados, e Jesus chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, deixando seu Pai, o seguiram. Renunciar, abandonar, mas também seguir. Seguir Jesus, caminhar com Jesus, uma nova vida que começa talvez da estaca zero, mas que tem um início, um meio e um fim. Sabem por que de certa forma o cristianismo não naufragou ao longo desses 2000 anos, e contando com pessoas tão improváveis? Por que não naufragou? Porque essas pessoas amaram Jesus de todo o coração. Porque essas pessoas que se encontraram com Jesus, que se entregaram a Jesus, não foi uma entrega à meia boca, não foi uma entrega mais ou menos, porque entregas mais ou menos, entregas parciais, entregas meia bocas não rendem frutos para o reino de Deus e para a glória de Deus. Ninguém que pretenda ter uma vida significativa para o reino de Deus vai tê-la se não se entregar completamente ao projeto de Deus, ao projeto de Jesus Cristo, sem fazer de Jesus o centro da sua vida e da sua existência. E foi exatamente isso que Pedro fez. Um outro exemplo que me encanta na palavra de Deus é o exemplo de Elias. E me encanta porque a Bíblia me aproxima dele. Porque a Bíblia diz assim: Elias era um homem como qualquer um de nós, como qualquer ser humano, sujeito às mesmas paixões. Mas vocês não fazem ideia o que Elias representou para a geração dele. Nós não fazemos ideia do que aquele homem representou para o seu tempo, para a sua época, para a sua geração, para uma nação inteira que era a nação de Israel. É difícil imaginar que uma nação completa se desvie da vontade de Deus, mas Israel desviou. É difícil imaginar que uma nação inteira se corrompa, entregando-se ao pecado e à iniquidade, mas Israel naqueles dias se entregou. É difícil de pensar como é que o povo pode se perder de tal forma e de tal maneira, mas Israel se perdeu. Essa era a realidade. Romperam com Deus, com os valores de Deus, com a aliança de Deus, e cumpria-se naqueles dias muito bem o que disse o profeta Isaías: as trevas cobriam a terra, a escuridão cobria aquele povo, o povo estava mergulhado em densa escuridão. E Deus só tem um homem com quem ele pode contar. Não era um super-homem, não era um homem de vigor extraordinário, não era um homem acima da média que a gente pudesse vislumbrar nele um herói. Não, a Bíblia diz que era um homem como eu e você. Era um ser humano como qualquer um que se encontra aqui nesse recinto nessa noite. Mas qual foi a diferença? Ele creu em Deus.
Ele creu em Deus, ele creu na palavra de Deus, e ele orou a Deus, crendo que Deus era capaz de responder. Elias, um homem como qualquer um de nós, sujeito às mesmas paixões, mas que orou, e quando ele orou, Deus fechou os céus. E que orou, e quando ele orou, Deus abriu os céus e fez chover. Era um homem que confiava em Deus. Era um homem que cria em Deus de todo o coração. Era um homem que tinha uma fé inabalável. Era um homem que depositava toda a sua segurança, toda a sua certeza num Deus vivo, num Deus que ouve, num Deus que responde. E essa fé em Deus o tirou do obscurantismo, lançando no cenário nacional, porque confrontou fortalezas, confrontou rei, confrontou rainha, confrontou uma estrutura jurídica iníqua que era conduzida por Acabe e a sua mulher Jezabel. Alguém para ter a ousadia que Elias teve, era somente alguém que realmente era completamente entregue nas mãos de Deus. Era alguém que tinha uma disposição de coração, uma motivação de coração, de alma, de que a vontade de Deus, que o propósito de Deus, que a palavra de Deus, que a luz de Deus eram as coisas mais importantes sobre a face da terra. Vivendo nessa fé, vivendo nessa certeza, vivendo nessa segurança, alimentado com a palavra de Deus e propagando essa palavra de Deus, marcou o seu tempo, a sua época e a sua geração. Um homem completamente entregue nas mãos de Deus. Esse mesmo Moody conta-nos a história que haviam me convidado para fazer uma campanha de evangelismo, como estava acostumado a fazer, e acompanhado de um cantor que sempre estava com ele nas suas empreitadas evangelísticas, e diz que os dois viajaram mais de 48 horas de trem, naquela Maria Fumaça, portando o oeste dos Estados Unidos, ali dentro daquele trem. E quando eles chegaram na cidadezinha onde seria a conferência evangelística, já chegaram à noite cansados, exaustos. Um olhava para o outro, a única coisa que conseguia imaginar não era nem um prato de comida, mas eram lençóis limpos, uma cama limpinha para poder colocar os ossos lá em cima e dormir para se renovar para o dia seguinte. E quando chegam no hotel, camas limpinhas, um olha para o outro e o Moody diz: eu não consigo encarar aquela multidão amanhã se eu não orar. Vamos orar? Vamos orar. E começaram a orar. E à medida que foram orando, quando se levantaram dos joelhos para deitar, já era o outro dia o horário da conferência evangelística. E no abrir da boca, a graça de Deus, o poder do Espírito Santo, a ação sobrenatural de Deus agia de tal forma, de tal maneira, que os corações eram compungidos e eram quebrantados. Não era pela força de uma instituição, não era pela força de uma organização, mas era pela força de um coração completamente rendido ao Senhor. Era pela força de um coração completamente entregue a Deus, era pela força de um coração que não titubeava, era pela força de um coração que não flertava com as coisas do mundo, mas que era completamente entregue nas mãos de Deus. Conta-se, não é lenda, são verdades, história, com H, que um dia um viajante chegou numa cidadezinha da Inglaterra, entrou no bar e pediu uma bebida alcoólica.
E o garçom do bar disse: moço, nós não vendemos bebidas alcoólicas. Ah, mas por que? Isso aqui é um bar. Mas há 100 anos atrás passou por aqui um homem de Deus chamado John Wesley. E John Wesley foi um homem, talvez um dos homens que mais andou a cavalo na face da terra. Percorreu todo o Reino Unido, de norte a sul, de leste a oeste, montado numa cela, pregando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. Quando foi proibido de pregar nos templos, ele disse: não tem problema nenhum, porque a minha paróquia é o mundo. Se o Estado não me dá as ordens para eu pregar dentro de um templo, eu prego na boca das minas, eu prego para os mineiros, eu prego nas praças, eu prego nas ruas, mas eu pregarei a palavra de Deus até ver a Inglaterra sendo transformada pelo poder de Deus e pela graça de Deus. E ele viu mineiros corrompidos, perdidos na jogatina, na bebedice, prostitutas entregues à prostituição, numa vida deprimente, tiveram as suas vidas completamente transformadas, porque o homem ousou crer no Evangelho de todo o coração, seguir Jesus de todo o coração e se entregar a Jesus sem nenhuma restrição, sem nenhuma ressalva. O mundo está por ver o que Deus pode fazer através de pessoas como Elias, através da vida de pessoas como John Wesley, através da vida de pessoas como Pedro. Quem ler a história de John Wesley vai ficar surpreso, porque ele era um dos 18 irmãos, uma família de 18 irmãos. Ele era chamado de tição tirado do fogo, porque um dia a casa pegou fogo e todos saíram, e quando deram fé naquela enormidade de menino, aquela quantidade de menino, cadê o John Wesley? Estava dentro de casa metido no fogo. E pela graça de Deus arrancam-no de lá, e a semelhança de Josué, que está lá em Zacarias, ele tinha na consciência dele: eu sou um tição de Deus que foi tirado do fogo. Deus preservou a minha vida, porque Deus tem um propósito, porque Deus tem um plano na minha vida, e eu quero servir a Deus nesse propósito, nessa entrega, nessa disposição de coração. No momento em que a fé cristã vivia momentos de extrema tensão na Europa, quando a igreja institucionalizada pelo Estado perseguia os cristãos, como John Bunyan, que queria servir a Deus, que queria pregar a Deus livremente, com a consciência livre, mas não lhe era permitido, porque tinha que ser submetido às ordenanças do Estado. E hoje nós entendemos que é muito difícil conciliar algumas coisas. É muito difícil servir Deus livremente se essa entrega não for plena. E ele se entrega a Deus para fazer a vontade de Deus. Deus me chamou para pregar o Evangelho. Nesse meu tempo, nessa minha época, eu quero ser um pregador do Evangelho. Mas você não pode pregar, você não tem as ordenanças do Estado, você não é um ministro reconhecido pela igreja da Inglaterra. Não me reconheça o Estado, não me reconheça a igreja, mas eu pregarei o Evangelho, e por isso é metido na cadeia por 12 anos da sua vida. E sabem o que mais lhe doía dentro da cadeia? Sabe o que mais lhe traspassava de dores? Era o fato de não poder cuidar da sua filhinha, que era cega. Mas foi dentro da cadeia
que ele escreveu O Peregrino, um dos livros evangélicos mais lidos no mundo todo. É no momento de extrema dificuldade da igreja, quando os irmãos são perseguidos, que o irmão rico, de posses, de propriedade, começa a acolher crentes da Europa inteira que estavam sendo perseguidos. Venham, se estabeleçam aqui. Enquanto eu tiver recursos, os recursos que Deus me deu, esses recursos são para glorificar a Deus, para honrar a Deus, para servir a Deus, para servir o povo de Deus. Venham para debaixo da minha guarida. E ali se formou os irmãos moráveis, nas propriedades do conde de Zinzendorf. Talvez a igreja não tenha conhecido, em toda a sua história, um avivamento tão poderoso quanto o avivamento dos irmãos moráveis. Gastou até o último centavo que ele tinha, acolhendo irmãos e enviando irmãos para serem missionários por todo o mundo. É dito historicamente que eles começaram uma reunião de oração ininterrupta que durou 100 anos de oração ininterrupta. Dá para imaginar o que Deus é capaz de fazer através da vida de pessoas que se entregam dessa forma, dessa maneira a Ele? Dá para perceber ao longo desses relatos que estou lhes fazendo aqui, que tudo que Deus precisa para fazer grandes e extraordinárias coisas não são das pessoas mais inteligentes, mais bem formadas, mais capacitadas, mas tudo que Deus precisa é de um coração que se entrega plenamente a Ele. E que me parece que nesses dias de ismos, de individualismo, de secularismo, de hedonismo, a coisa mais difícil que tem para encontrar são corações verdadeiramente rendidos. Pedro, segue-me, vem e segue-me, porque se você me seguir, eu farei de ti um pescador de homens. Elias, eis-me aqui, Senhor. Eu te envio, Elias, para um povo corrompido, para um povo perdido, para uma geração que se perdeu completamente. Eis-me aqui, Senhor. João Batista, voz do que clama no deserto, aplainai o caminho do Senhor. A razão da sua vida e da sua existência, ó João Batista, é preparar o caminho para o Senhor. Você não é o caminho, você não é a luz, mas você vai preparar o caminho. Você vai preparar o caminho para que a luz que vindo ao mundo vai espantar todas as trevas. Eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim a tua vontade, cumpra-se em mim o teu querer. Deus continua realizando grandes e extraordinárias coisas. Não pela força das instituições, não pela força do dinheiro, não pela força da capacitação humana que as igrejas estão cheias. Nunca tivemos templos tão bonitos como temos hoje. Nunca tivemos tanta tecnologia como temos hoje. Nunca tivemos tantas traduções de Bíblia como temos hoje. Nunca tivemos tanta rapidez nas comunicações como temos hoje. Mas falta o que é mais essencial, que é o instrumento primordial, que é a matéria-prima primordial para Deus fazer a sua obra. Corações entregues, rendidos,
completamente entregues, que não se cansam de dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Isaías: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Maria, o Espírito Santo, a sombra do Altíssimo vai te envolver e você vai ficar grávida. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade, faça-se em mim a tua vontade. O que mais falta nos dias de hoje são corações, bocas que se abram para dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim o teu querer, faça em mim a tua vontade. Vamos orar? Curva a sua cabeça nesse momento.